Glória a Deus. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, agradecidos pela imensidão do Seu amor, da Sua sabedoria. Obrigado, meu Pai, pelo Seu cuidado. Nós não merecemos nada, mas ainda assim, o Senhor provou o Seu amor por nós, tendo Cristo Jesus morrido na cruz em nosso lugar. Senhor, nós Te pedimos, nos ajude a fazer sempre a escolha certa, Pai. Nós queremos trilhar o caminho difícil. Pode ser a porta estreita, Pai. Ainda que doa, nós queremos Te obedecer até o fim. Queremos cumprir a Tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, eu oro por essas pessoas que estão tristes agora, porque deram lugar ao diabo, deram lugar ao pecado e agora estão com a vida bagunçada, cheia de feridas na alma, cheia de sofrimento. Oh, Jesus, o Senhor mesmo disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para a alma. Jesus, nós estamos indo pela fé, entregando a Ti a nossa vida, o nosso coração. Senhor, perdoa os pecados, Pai. Essa pessoa que se sente no fundo do poço, Jesus, dá uma nova chance para ela. Não deixe ela continuar presa ao pecado, porque o Senhor mesmo disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, nós já sentimos a tristeza de andar sem direção, mas agora ao Seu lado sentimos esperança, sentimos direção. Nós precisamos de Ti, ó Pai, para nos mostrar o verdadeiro sentido da vida. Nós aprendemos hoje que Jesus é a porta estreita, Ele é o caminho que nos leva à verdadeira vida. Por isso, Senhor, não nos deixe ser enganados pela aparência, pela falsa religião. Nos guie a toda a verdade, Senhor. Queremos enxergar a nossa vida com os olhos da fé. Mesmo que o caminho esteja cheio de desafios, nós sabemos que ao final, ao Seu lado, encontraremos a verdadeira paz, alegria e a salvação. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão agora acamadas, doentes, enfermas. Jesus, estende a Tua mão sobre elas, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, que esta vida saia desse hospital. Senhor, traga cura sobre esse corpo físico, sobre a mente, sobre a alma. Jesus, cura os traumas do passado, Senhor. Cura as feridas da alma, Senhor. Liberta essa pessoa do jugo de Satanás. E para isso eu repreendo em nome de Jesus todo o mal, toda a palavra que foi lançada contra, toda obra de feitiçaria, de macumba, tudo está caído por terra em nome de Jesus. Pai, coloca a Tua mão de poder, Senhor. Liberta essa pessoa, ó Pai, e desde já eu Te agradeço por este momento tão abençoado. Pai, obrigado por cada momento de oração, obrigado por esta oportunidade, por esta porta que o Senhor abriu de evangelização. Senhor, que essa pessoa continue comigo, Pai, que o Senhor não deixe ela se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que todo dia ela faça a escolha de andar no caminho reto, no caminho estreito de Jesus. É em Teu nome, Senhor, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Quero ler com você um conselho que Jesus deixou para todos aqueles que desejam seguir ao Seu lado hoje, amanhã e por toda a eternidade. Olha o que está escrito: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Olha isso, irmãos, muitas pessoas vivem em busca de felicidade, de um sentido para a vida e realização. E elas procuram tudo isso nas coisas materiais, nos relacionamentos, nas conquistas pessoais, não é verdade? Elas experimentam um pouquinho de cada, elas frequentam uma religião aqui, outra ali, porque acreditam que tudo leva a Deus e tudo é um aprendizado. Mas, irmãos, a Bíblia diz que tem caminhos que para o homem parecem ser bons, mas ao final deles são caminhos de morte. Então você não tem que experimentar tudo para que você chegue a uma conclusão. Não, vá pelo caminho de Jesus. Jesus deixou provas claras de que Ele é o caminho, a verdade, a vida. E sem Ele é impossível se achegar a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra religião, no latim, significa religar-se, ou seja, é o ser humano tentando se reconectar com Deus, porque ele entende lá no profundo da sua alma, no subconsciente, ele sabe que algo está faltando. Todo ser humano tem dentro de si um anseio pela eternidade.
só que ele não sabe que é esse anseio pelas coisas de Deus. E com isso ele busca os prazeres deste mundo. Ele busca a satisfação pessoal, uma carreira bem-sucedida, ele busca ter uma família, ter uma vidinha controlada, ou até mesmo ele procura as coisas que o levam à dependência. Pode ser uma droga, pode ser um relacionamento, tudo para preencher o vazio do coração. Falta para essas pessoas um propósito na vida e elas não conseguem ter esperança no futuro. Irmão, mas nós não precisamos sofrer dessa maneira. Não precisamos passar pelos erros, pelas tragédias que têm acontecido com tanta gente. Podemos sim, irmãos, neste mundo, por mais que tenha dificuldades, lutas, podemos ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida de paz, de alegria, onde Deus vai cumprindo a vontade dele na nossa vida. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então não tem por que não buscarmos ao Senhor. Mas a Bíblia diz o seguinte: para termos mais de Deus, precisamos renunciar à nossa própria vontade. Isso porque a Bíblia diz em Romanos 8 que quem anda de acordo com a carne não pode agradar a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que entender que o pecado levou Jesus para a cruz. Jesus é Deus, Jesus veio a este mundo, conviveu entre seres humanos e pagou um alto preço de sangue naquela cruz. Não porque ele fez algo de errado, não, mas porque você fez errado. Você se afastou de Deus e cada vez que ele era castigado, chicoteado, colocaram pregos nas suas mãos e nos seus pés. Ali era você quem deveria estar. Tanto é que a Bíblia diz que quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou à multidão: quem vocês querem que eu solte? O criminoso Barrabás ou Jesus Cristo, o Nazareno? E naquela hora as pessoas disseram: crucifica, crucifica Jesus. Por quê? Porque Jesus era uma pedra de tropeço para aqueles que querem caminhar nas trevas. Jesus acusava as pessoas e dizia: olha, se vocês não se arrependerem, vocês sofrerão o castigo eterno, o inferno. Então, irmãos, é muito difícil para quem quer seguir nas trevas ouvir que elas estão no caminho errado. Elas gostariam de ter liberdade para fazer o que é mal, para praticar o pecado sem o peso na consciência. Mas Jesus não falava essas coisas porque queria colocar um fardo sobre as pessoas, não, pelo contrário, ele queria tirar o fardo sobre elas. Jesus queria mostrar para as pessoas que não há caminho melhor do que viver em santidade, do que andar em comunhão com o Senhor, andar na luz com Jesus. E é por isso que a Bíblia diz no Evangelho de João que a luz veio ao mundo, que é Jesus Cristo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus caminhos eram maus. Então, irmãos, quando a gente olha para os tempos de hoje, são tempos complicados, difíceis, onde as pessoas estão cada vez mais fechadas para o Evangelho. As pessoas não querem saber de Jesus, elas querem saber de algo que agrade a elas. E é por isso que o escritor C.S. Lewis, que é um escritor famoso, cristão, ele disse uma frase muito interessante: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Isso porque, irmãos, a mensagem da cruz é uma mensagem difícil. Você vai ter que abrir mão dos seus pecados, da vida que você tinha fora da vontade do Senhor. E agora você vai ter que buscar uma vida de santidade, você vai ter que renunciar muitas coisas e até mesmo pessoas que antes andavam com você, mas que agora já não cabe mais. E você vai ter que ter muita sabedoria, muito amor para saber falar com elas, de que agora você está no caminho certo. Porque do que adianta, irmãos, se nós apenas buscarmos uma religião, mas não praticarmos o ensinamento de Jesus? A passagem que nós lemos aqui foi dita pelo próprio Senhor Jesus: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. E ele continuou dizendo: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu quero ser essa pessoa, a pessoa que encontrou a porta estreita e andou por ela. Irmãos, Jesus estava querendo dizer, não é fácil, vai vir perseguição. Ele disse que devemos tomar a nossa cruz e segui-lo dia após dia. E tomar a cruz significa, muitas vezes, você ser humilhado, desprezado pelas pessoas, rejeitado pelo mundo. Muitas vezes, até as pessoas da sua casa vão se levantar contra você. Mas vale a pena
Vale a pena sofrer por um pouco de tempo nesta vida, mas colhermos a vida eterna. E lembrando que não é o seu esforço, o seu sofrimento que vão lhe garantir a salvação. Não é assim. Você não pode conquistar a salvação, comprá-la. Não. A salvação é um dom gratuito de Deus e você apenas a recebe pela fé. Não adianta você querer ser uma pessoa boa somente para ganhar a salvação. Não é assim. Tem muitas religiões que pregam isso. Quanto mais você ajudar ao próximo, fazer caridade, você estará próximo da salvação. Irmãos, nenhum de nós pode habitar com um Deus tão santo e tão perfeito, porque nós temos o pecado dentro de nós. Mas a única maneira de sermos salvos é quando Jesus entra na nossa vida, porque Jesus é puro, é perfeito, e a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado perfeito. E quando Ele intercede por nós, aí o Pai nos aceita, porque Ele enxerga Jesus na nossa frente. Ele não enxerga o nosso pecado, mas Ele enxerga o sangue do seu Filho Jesus, que cobriu, que apagou de uma vez por todas todos os nossos erros e as nossas falhas. E aí nós seremos salvos, não pelo nosso merecimento, mas pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Amém? Se você entendeu essa mensagem, deixe aqui nos comentários o seu primeiro nome. Na frente escreva assim: Jesus é o meu Salvador para sempre. E sempre que você puder, confesse essa verdade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que se nós crermos no coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e confessarmos com a nossa boca que Ele é o Senhor, então nós seremos salvos. Amém? E não importa se você está numa igreja ou não, não importa se você está no leito de hospital ou não, não importa se você se afundou tanto no pecado que agora parece que não tem mais salvação. Irmãos, nós nunca teremos força suficiente, nunca estaremos prontos para atender ao Senhor, mas devemos simplesmente convidá-lo para entrar no nosso coração e declarar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. E a partir daí, devemos pedir a sua ajuda, o seu socorro, porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Cristo para tudo, dos pequenos aos grandes detalhes. E se você gostou dessa mensagem, agora eu peço que você compartilhe e nós já vamos orar em seguida agora, tá bom? Enquanto você clica no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo, você vai selecionar depois o ícone do WhatsApp e quando você selecionar o WhatsApp, olhe para as fotinhas dessas pessoas. Deus vai colocar no seu coração as pessoas exatas que precisam dessa palavra hoje. E aí você não precisa falar nada, simplesmente compartilhe a oração e Deus vai fazer a obra dele. Aleluia! E enquanto você vai fazendo isso, eu vou orar pela sua vida agora.